Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Vamos lá. A pé nós iremos. Não é maravilhoso isso? Ah, que bacana. Vou ouvir mais. A pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Obrigada, nossa produção. Obrigada por tu ter secado meu time. Parabéns! Excelente. Da próxima vez, por favor, foi muito bom tu ter secado o nosso time. Não, brincadeiras à parte, sem dúvida alguma que nós, gremistas, estamos todos muito felizes. Um feito maravilhoso. Foi nós gaúchos estamos felizes, né? Porque mais um título. Eu acho legal. Principalmente para mim, que acompanho desde 1983 o primeiro título. Eu contei aqui uma noite dessas, que no dia em que o Grêmio foi, pela primeira vez, foi campeão do mundo, eu estava em Uruguaiana, na Califórnia da Canção Nativa. Então, é muito bom a gente lembrar isso. É muito legal a gente ver a felicidade das pessoas, do que elas fizeram desde ontem, hoje, a chegada. A única coisa que eu lamentei é que a carreata do Grêmio não passou pelo antigo Estádio Olímpico. Eu acho que tinha que ter passado pelo Estádio Concordo. Olímpico. Eu acho que ia ficar um pouco fora de mão, ia prolongar mais ainda a carreata, mas eu acho que tem que passar pelo Estádio Olímpico. Foi onde tudo começou, Foi onde tudo começou e era nosso, né? Onde está uma parte enorme da história do Grêmio. A maior parte, né? Porque recém começou na Arena. Então eu também acho que deveriam ter passado. E o lixo também, né? O lixo sobrou. Mas o que a gente vai fazer, né? Não está no Japão. Infelizmente não são os gremistas, né? Simplesmente a população que não se conscientiza. Mas eu fiquei impressionada. Olha, ontem eu vi que o Internacional é o maior time do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os gremistas não paravam de falar nos nossos jogadores colorados. Gente, achei impressionante. Eu achei esquisito esse negócio. O momento de glória do Grêmio eles têm uma era o Edilson. Era o Edilson, o Luan e não sei mais quem, tudo falando isso. Não conhecem? Isso se chama flauta. Não foi flauta. Vão comemorar o título. Não fica lembrando. Mas parece que não rolou flauta. Dá licença, deixa eu perguntar uma coisa. Onde tu estava ontem à noite na hora do jogo, Gustavo Vitorino? Eu estava trabalhando. Aonde? Na Rede Pampa de Comunicações, meu local de trabalho. Não. O senhor foi lá pro chalé da Praça 15 secar o Internacional. Eu passei lá no final. Secar o Grêmio. Secar o... Passei para dar um abraço ao Simonetti antes de ir pra cá. Passei lá na corrida. Passou lá para secar o meu time. Sim. Já ficou, você querenciou, tomou uns chopes. Não, eu tava ali. Ah, mas então diz onde é que tu foi ontem. Sim, eu passei lá. Tem testemunhas aqui, ó. Sim, mas eu passei lá, não tinha problema nenhum. Eu passei lá e aí tinha um chopp lá perdido lá de carro. Eu tava aqui perdido mesmo. Olha, apareceu, tu por um 0800, tu até vai assistir o jogo do Grêmio. Tô dentro. Viu? É 0800 é com o Gustavo Vitorino. Não, o jogo não era do Grêmio, era do Lanús. Ele perdeu, mas o jogo era do Lanús. Aí o Lanús jogou mal, né? Puxa. O Grêmio é muito melhor. O Grêmio bloqueou o Lanús. Só nós aqui. O Lanús não jogou nada. A sensação que eu tive é que ia ser uma goleada. Só fizeram um gol porque foi pênalti, senão nem... Pelo primeiro tempo, a sensação que eu tinha é que ia ser uma goleada, 3-4-0. Jogou muito. O Luan ainda perdeu aquele gol no fim do jogo, enfim. Né? Então, olha, vão achar até uma heresia o que eu vou dizer aqui, mas o Grêmio ontem tornou aquela partida fácil. Foi fácil. Em momento algum, o Lanús ofereceu perigo, risco à vitória do Grêmio. O Grêmio passou por cima com uma facilidade, assim, impressionante. O Lanús... eu não acho facilidade. Mas foi... Não, porque era um jogo nervoso. Ele jogou bem. Era um jogo nervoso. Sim, claro. Mas em termos de desempenho, o Grêmio atropelou. Porque a última coisa que o Lanús esperava era que o Grêmio atacasse. Exato. E o Renato mandou o Grêmio fazer marcação alta, jogou em cima do Lanús. O Lanús não respirou. Não respirou. Graças a Deus. O Grêmio construía uma possibilidade, uma chance de gol atrás da outra. E o Lanús não conseguia, porque o forte do Lanús sempre foi a troca de bola. Eles não conseguiam trocar 4 passes. Tinha um jogador em cima. E outra coisa, esse Arthur, hein? Que joga esse garoto. Nossa, e chorou. Garoto de 20, 21 anos. Esse garoto tem que ir pra seleção.
Aliás, tem que ir para a seleção, ele tem que ser titular. É, na minha opinião, um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade. Eu acho que o Luan está num patamar maravilhoso, mas esse garoto, o Arthur, é espetacular. Eu vejo nesse garoto um futuro assim, titular da seleção e olha, o Grêmio vai fazer muito dinheiro com esse garoto a hora que ele for para a Europa, porque é craque. É craque. Para quem não fez nada, para quem só deu uma passada lá. Eu quero saber... Eu estava vendo o jogo aqui na Pampa, eu estava assistindo. Ele sabe muito. Mas eu passei lá. Tu saiu daqui junto comigo. Não saí não. Saiu, sim, senhor. Ele deu carona ainda pra ele até lá. Eu quero saber de vocês, gremistas, o que vocês estão fazendo, trabalhando hoje? Porque Renato decretou feriado. Não, isso é um ranço dos colorados. Hoje eu cheguei no salão de beleza e aí tinha umas duas mulheres assim fazendo a unha e tal, e estavam olhando, a televisão estava transmitindo a chegada do Grêmio. Petulância do Renato. O que o Renato pensa para pedir feriado? Foi uma brincadeira. Eu digo assim, bom, não preciso, não vamos adiante nisso. Tô no meio de gente colorada e com raiva de ter perdido do Grêmio. Elas não gostaram. Foi uma brincadeira, ainda disse que era facultativo. A gente tem que levar de Ele mandou um recado pro prefeito. Não, ele mandou um recado pro presidente do Grêmio também. Diz, tô me dando folga de 3 dias. Tchau, tô indo embora. O Renato é assim. O Renato é assim. O Renato valoriza o futebol, valoriza as conquistas. Ele valoriza a equipe. Ele valoriza até a derrota, porque é um cara divertido, ele rende frases. Ele é gaúcho, mas tem todo o perfil de carioca. Ele rende... Muito tempo convivendo com os carioca. Agora, uma coisa é inegável. Títulos assim começam por uma grande direção. Seu Romildo Bolzan Júnior está dando um show de gestão. Ele pegou o Grêmio endividado, com problemas de relacionamento com os donos do estádio, pegou o Grêmio com problemas no vestiário, jogadores se desentendendo, jogador ganhando verdadeiras fortunas sem render nada. Pois o seu Romildo Bolzan foi ajeitando... Romildo Bolzan Júnior. Ajeitando. É o que está faltando para o Internacional. Gestor. Eu acho que, olha... Com todo o respeito que me merece o Renato, os jogadores do Grêmio venceram maravilhosamente bem, mas se há alguém que merece aplausos, é o senhor Romildo Bolzan Júnior. É um baita presidente, é um baita gestor. Ele fez, ele foi prefeito de Osório, foi um grande gestor e está dando um show. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se esse cidadão entrar na política, ele tem meu voto. Mas tomara que não. Para não se estragar. Ele é político. Ele é político. Ele é político. Tanto é que ele é prefeito. O problema é que ele é do PDT, né? O PDT lá do... Mas, enfim. Marne Barcelos, a gente não deixou ninguém mais falar. Eu estava Parecemos duas gasguitas, eu e a Carla. Gasguitas. Eu estava ouvindo vocês conversar e aí eu me lembrei do autor do hino do Grêmio, do Lupicínio Rodrigues, que foi o meu amigo pessoal. E aí me lembrei, como é que tá, guri? A voz é igual do Lupicínio. Como é que tu tá, guri? Tá tudo bem, né? Aí um dia nós saímos na noite e tal. Eu tinha daqueles carros antigos naquela época e ele estava sentado do meu lado, daqui a pouco baixou aquele, né? Ele era virginiano também, aquele estilo, né? Brincalhão, gozador. Ele olha bem sério para mim. Antônio, já conheço. Mas como é mesmo o teu nome, meu guri? Aí eu olhei para ele. O meu nome é aquele que ia te levar para casa. Eu tô brincando. Ele era uma figura, o Lupicínio Rodrigues. Eu tive o privilégio de conversar com o Lupicínio, de sair com ele, de ir aos copos, como se fala lá em Portugal, com o Lupicínio Rodrigues. Foi uma grande figura. E o hino do Grêmio, até a pé nós iremos, foi de autoria dele. E ninguém fala isso, né? Não, ninguém fala. Como o do Internacional foi do Silva, né? Me deu um branco agora, né? Que era teleator, trabalhamos juntos na antiga TV. Abel Silva? Não, Abel Silva. Não. Daqui a pouco eu vou lembrar, não sei que ele é uma grande figura. Era um negro, muito boa pinta, carioca, que chegou aqui no Rio Grande do Sul e se apaixonou. Ele veio inaugurar a TV Piratini em dezembro de 1959. Aí se apaixonou pelo Rio Grande do Sul e etc. Né? Nelson Silva, né? Era uma figura maravilhosa. Nelson, né? E eu gostava muito do Nelson. Os dois compositores dos dois hinos aqui eram meus amigos. Isso é um orgulho que eu tenho.
Maravilha, maravilha. E eu tenho uma baita inveja de ti, porque tu conviveu com tanta gente Maravilhosa, importante gente no maravilhosa. Brasil. Meu Deus. Muitas pessoas maravilhosas. Mas uma coisa maravilhosa também que o Marley tem, ele lembra de todas essas Lembra. coisas. Isso é fantástico. O que tu lembra de coisas, a capacidade que tu tem de trazer coisas. E eu vou dizer pra ti a mesma coisa que eu disse pro JK. Tem que fazer um livro. Você já falou isso aí. Mas o JK não me completamente ouviu e não Acabou ficou aí para fazer o livro. Acabou. Eu acho que o conhecimento que vocês têm, a experiência que vocês têm, as histórias que vocês têm obrigação de dividir com a gente. Eu já disse isso para ele. Eu passei O anos Marley dizendo Barcelos pro tinha que JK. escrever uma história, a história do rádio gaúcho passa pelo O Marley grande Barcelos. Cervantes... Do rádio brasileiro, né? O grande Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de la Mancha, dizia o seguinte: aquilo que eu sou é aquilo que eu sou. Né? Meu desocupado leitor. Meu desocupado leitor. Porque quando você lê um livro, eu vou falar sempre disso, você tem que se sentir desocupado. A ocupação é a sua leitura, é penetrar no âmago daquela história que está sendo contada, daquilo que foi vivenciado, ou daquela biografia daquela pessoa importante que você quer conhecer. Então, meu desocupado leitor, eu sou assim. Muito bem. Enquanto Desocupado. isso, né? Opa. Enquanto Por isso isso. que eu sou seu amigo. Bem vagabundo mesmo. Enquanto Que isso? isso. A senhora permite me chamar de vagabundo? Eu não queria começar brigando já o Desocupado. programa. É que o Vitorino começa. Não dá. Tu não pode, ô Ursinho, ficar um pouquinho mais delicado, Ursinho? Ursinho cor-de-rosa. Por isso que o Chicão não quer falar mais. Tá, Eu vou ser educadinho hoje. Tá, então O tá. Chicão não quer falar mais por isso. Larga o meu pé, né, querido? Viu, olha aqui. Opa! Vou bater papo Sai do furado, meu pé, né, cara? chulé. Então Eu tenho fala uma mais imagem, assim. eu sou uma grife Então, na ok. rua. Então, Eu por não favor, vou passar dê besterol. a seriedade ao programa e fale sobre o assunto vamos mais lá, importante vamos ver. do dia. Qual é o assunto? Não sei, tu tá falando que nós só dizemos bobagem, eu tô querendo que tu venha. Falar sobre futebol toda hora, eu acho bobagem. Terminou o futebol. Mas então fala sobre o assunto Não dá mais nem pra importante. comemorar. Eu não acho. Não dá pra falar, não dá pra Não comemorar, acho. não dá pra Eu fazer acho que nada. isso é extravasar a frustração pessoal de cada um. Que frustração. Vânia, A pessoa não pode procurar comemorar uma turma, a Chicão. Mal vitória. realizado, Da onde que tu tira isso? sexualmente, Não, cabeça, não tudo é julga os futebol. outros por ti mesmo. Tudo é futebol. Não julga os outros Futebol por ti mesmo. parou a partida, Não, festejou, senhora. vai Não, embora. é bem Pegou assim. a- mesmo, É bem assim. troféu. Ó, não dá. Não dá. Tomou um Então chazinho. fica quietinho aí mesmo que é melhor. Em delação premiada da Operação Zelotes, o ex-auditor Só da não pode Receita. dizer pra mim ficar quieto. Eu fico quieto se eu quiser. Claro. Eu sou um cara que eu tenho a prerrogativa de falar sempre quer ficar a quieto. hora quando eu quiser falar. Sim, então fala a hora que tu quiseres. E é isso mesmo. Então agora tu quer ficar quietinho e eu te atrapalhei, continua a questão não é de quietinho. quietinho, não. A questão de que é falar coisas interessantes. Quando eu não acho que não é Eu tô te interessante, pedindo que eu tu não fales uma falo. coisa interessante. Mas eu não acho que não tem nada de interessante pra falar no atual Ah, momento. bom, então tá. Ok. É sempre a programa mesma mudo. coisa. Agora então tá certo. Não tem nada Fala a de Imagina- mesma coisa. Imagina Eu se vou cada falar, um de Lava nós só Jato, falasse quando Temer. tivesse algo interessante. O programa, às vezes, ia ficar por isso sem que às ninguém vezes fica falando. chato e Programa repetitivo. mudo. É. Programa mudo. Vamos lá, a informação das coisas que aconteceram além do esporte. Em delação premiada da Operação Zelotes, aquela Operação Zelotes que envolveu ainda empresários do Rio Grande do Sul, empresas do Rio Grande do Sul. O ex-auditor da Receita Federal, Paulo Roberto Cortes, afirmou que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez ao longo de todo o tempo que esteve como ministro as indicações para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, na verdade, para ser bem honesto, é o encosto maior de todos, entendeu? E isso complica muito e diz o que o Mantega disse, que o Mantega disse que nunca fez isso, que nunca não sei o quê. E na delação premiada, Cortes está dizendo que é exatamente isso, responsável pelas indicações, as coisas tinham que passar por ele, e por isso que ele fez dali o canal da propina. A propina toda passava por ali, pelo CARF. E os telespectadores, eles sempre nos cobram, né? A Operação Zelotes, vocês não vão falar da Operação Zelotes, porque a Operação Zelotes, ela vai atrás dos grandes empresários, e aí tá a notícia de que quem fazia essa indicação, e na verdade a gente já sabia Sim, disso, disso né? sempre se falou, né? Mas agora aparece bem forte Na delação. na delação premiada.
Essa notícia com detalhes, ela está no osul.com.br. Aliás, era aqui que eu estava olhando quando comecei a falar com vocês sobre isso. E você sabe que estas e outras tantas notícias que se a gente trata aqui ou que estão nos grandes veículos de comunicação, você encontra no www.osul.com.br, que é o nosso site, é o nosso endereço, e que 24 horas você tem a informação sempre atualizada. E quem se deu mal foi o Romero Jucá. Romero Jucá entrou no avião, estava lá sentadinho no avião. Foi chamado de canalha pela Cátia Abreu ontem. Ontem já sobrou para ele com a Cátia Abreu em plenário, né? E aí ele estava lá no avião, uma assistente social que foi para Brasília para trabalhar, entrou no avião também, reconheceu o Romero Jucá, mas não tinha muita certeza, deu uma olhada nas fotos, não, é ele mesmo. Ele disse que ficou nervosa. E não se conteve. Não se conteve. Uma hora depois de o avião levantar voo, ela foi até ele, deu sorte que ele se levantou para arrumar a bagagem e começou a falar tudo que pensava. E ela disse assim, eu precisava colocar para fora, porque a gente percebe que eles fazem só o que eles querem. Aí ela lembrou do Pacto Nacional, lembrou da ligação que teve dele falando sobre o abafamento da Lava Jato, e ela disse assim, olha, a gente precisa não só usar as redes sociais, a gente precisa constranger esses políticos desta forma, porque talvez seja uma forma de começar também a diminuir. É exatamente o que o Chicão Tofani fala. Se não tiver o constrangimento, aí eles vão seguir e tem que adiante. ser na lata deles mesmo. Exatamente. Ela fez o que muita gente estava entalado. Muita gente, tanto é que quando ela pegou o telefone, ele foi pegar o telefone dela, porque ela filmou. E aí... Ele foi tirar o telefone dela? Foi. E daí as pessoas, não vai bater em mulher. Daí as pessoas do próprio voo já começaram a se manifestar. E o comissário, claro, foi até ela e pediu, a senhora pode se manifestar, por favor, fora do voo. Então ela voltou para a sua poltrona e disse, nunca fiquei tão nervosa e tão feliz. Mas assim, ele xingou ela, chamou de petista, porque ela cobrou dele uma postura. A verdade é a seguinte, essas pessoas, Marlene, cada vez mais vão começar a ser cobradas publicamente. Mas evidente. Que bom que a gente consiga cruzar com eles a todo momento. Vou dar um exemplo. Você acha que o Lula conseguiria atravessar o aeroporto Salgado Filho aqui? Não. Se não tiver com aquele século de segurança e aquela cachorrada toda em volta... também não. E o Eduardo Cunha não levou uma bolsada de uma senhora? Levou uma biaba lá no aeroporto, levou uma bolsada. A velhinha deu uma bolsada, que a velhinha queria dar uma biaba, mas ele não virou, né? A velhinha chegou a armar um gancho assim, mas ele não virou. Esses caras, cada vez mais, Marne, eles dependem dos aviões da FAB, né? Para ministro, porque foi uma farra os ministros com os aviões da FAB. Você está sabendo já, né? O Rodrigo Maia, esse que não é ministro, como presidente, toda hora vai para o Rio de Janeiro. Não, e é tudo com o aviãozinho da FAB, é tudo esses caras. Jatinho. Essa gente, daqui a pouco, eles vão perder essa proteção do dinheiro público, uma proteção que eles recebem constrangedora, paga por nós. É o que vai acabar acontecendo. O Lula não, porque ele assinou, antes de sair do governo, ele assinou uma lei lá, dando para ele não sei quantos carros, não sei quantos segurança, coisa e tal. Então ele, a Dilma, essa turma toda, são cheios de segurança. O Collor. Não, é que o Lula assinou e valeu para todo mundo, né? Todo mundo pegou a carona. Aliás, que entre nós, né? Eles fazem isso porque tem medo da população na rua. Tem medo. Enquanto isso, o prefeito de Londres vai trabalhar de metrô. E eu gostaria que as pessoas, que nós cidadãos brasileiros, tivéssemos a consciência de que eles temem esse encontro com a gente, entendeu? Que eles temem justamente por atitudes como essa e tantas outras. Eu acho que nós temos que nos conscientizar disso, que é muito importante até para pegar no pé deles, bater direto com eles. Eles têm que ter respeito com a cidadania, porque está demais a coisa, Magda. Está demais. Hoje não existe mais um freio ético. A Carla usou uma expressão ontem, muito bacana, que eu tentei lembrar hoje, não consegui. Qual foi? Perdeu o freio inibitório. Freio inibitório. E eu vou colocar entre o freio inibitório e o ético. O freio ético e inibitório foi para o espaço. Eles não têm mais pudor nas entrevistas. Eles não têm mais pudor nos números, nas propostas. Marne, hoje o governo anunciou não sei o quê, e você certamente comentou pela manhã na Rádio Pampa, de que foram criados não sei quantos mil novos empregos, não sei o quê, 1 milhão de empregos.
Aí detalhe, o IBGE disse, Aonde? olha, desses empregos que foram criados, 76% são empregos informais. Sim. Aí eu pensei, eu digo, para aí, como é que você calcula estatisticamente o emprego informal, se ele é informal? É a pesquisa, deve ser uma pesquisa. Chutometria. Caiu 1,70 e pouco a Bolsa de Valores hoje de novo. O dólar foi para 3,27 outra vez. Quer dizer, sabe, não dá mais para enganar as pessoas. Não tem como. Inflação de 4%. Aliás, o governo americano está muito preocupado com a inflação. O governo americano. Caiu. Não, eles estão preocupadíssimos. Eles querem aumentar com a inflação. retomada, a pressão, eles calcularam a inflação dos últimos 12 meses, deu 0,22%. Eles estão perdendo o sono. 0,22% ao ano. É obrigado realmente ter inflação. Os últimos 12 meses, 0,22% de inflação. O Fed, que é o Banco Central Americano, baixou algumas instruções restritivas da economia hoje para empréstimos, enfim, porque chegou a 0,22% ao ano a inflação lá. Eu confesso que fiquei preocupado também. É porque isso é sinal de que os produtos, que as coisas não estão vendendo. São sérios, né? Eles cuidam da moeda. Ninguém gasta nos Estados Unidos acima do que pode gastar. Aqui o pessoal, muitas vezes por necessidade, usa cartão de crédito para comprar no mercado, né? Aí, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, as pessoas pensam no bolso, porque nos Estados Unidos existe penalização para as pessoas que não pagam as suas contas. Aqui, ó. O pessoal não paga a conta, vai para o cartório, protesto, nome do SPC, Serasa, mas não acontece absolutamente nada. Essas dívidas e tal. Nos Estados Unidos, na Europa, em muitos países, as pessoas são penalizadas com bastante rigor. Né? Não pagam. Em Portugal, por exemplo, você dá um cheque sem fundo, um cheque sem cobertura. É polícia. Polícia. Opa, é vigaríssimo. Isso aqui é uma ordem de pagamento, eles dizem lá. Então a pessoa é processada e pode pegar, sim, uma condenação, se não tiver uma justificativa por que deu aquele cheque. O juiz chama, o promotor, o pessoal lá, o Ministério Público, e vai fazer esse levantamento. Esse negócio de gastar, hoje saiu o número da ABRA, Associação Brasileira de Supermercado, caiu as vendas 0,78% de supermercado. Amigo, quando cai vendas de supermercado... Porque as pessoas não estão comendo. Ou comendo os preços mais baratos. Não estão tendo dinheiro para comer. Quando cai as vendas em supermercado, é porque o negócio está feio. Porque... Sabe, o supermercado é comida. Sabe que a pessoa pode abrir mão de qualquer coisa, mas da alimentação não. Da alimentação e cair venda em supermercado. Se a pessoa está abrindo... É porque não tem dinheiro. E cair venda em supermercado. O senhor é uma pessoa que come muito bem, que eu sei, né? O senhor come muito bem. Não, o senhor come porque o senhor demonstra. Ele come só alface, ele diz. O senhor demonstra e congelados. A sua circunferência abdominal. Deixa eu só falar uma coisa pro amigo aqui. Deixa eu deixar bem claro. O senhor sabe qual é a pizza mais cara em qualquer pizzaria? É que tem bordinha de catupiry, porque é mais totosa. Catupiry. Aí tu tá dizendo que tu é a bordinha de catupiry. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa. Tupiri. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês aqui, ó. Primeiro, para o senhor José Brandt, que mandou um e-mail reclamando que não tem onde assistir os últimos dois programas, do dia 28 e do dia 29, que não estão disponíveis. Só vai no meu blog, www.magdabeatrizjornalista.blogspot.com.br. Estão postados lá os dois últimos programas que o senhor quer ter acesso. Aliás, todos os programas são postados lá, tá? Pode olhar lá que estão lá os dois programas que o senhor quer. Aqui no WhatsApp, um dos memes do dia. Enquanto uns conquistam a América, outros ficam de vice do América. Isso. Beijos, Carla. Jair Souza, da cidade de Marau. Apesar de ser paulista e ser palmeirense, aqui no Sul sou tricolor. Parabéns a todos os gremistas, a todos, especialmente aos colorados presentes na bancada. Maria Rosa. Dona Maria Muito obrigada. É muito simples. O camarada chega numa cidade e já pega o time campeão. Aí é fácil. Não sabe quanto tempo ela está aqui. Não, mas não. O Inter também. Não, mas olha o lado colorado dele. Claro. É tão elegante.
Somos obrigados. Ou tu teves, ou tu já estivesse em algum compromisso, ou tu tens uma coisinha para fazer depois daqui. Uma coisinha engatada. Todo mundo muito esgotado. Todo mundo Eu imagino. Eu recebi uma mensagem aqui pro Marne no meu Instagram. A Beta Salim mandou: se o Marne escrever um livro, eu compro. Livro ele já tem vendido, garantido. Não, todo mundo vai querer. Ele tem história da comunicação, tem umas coisas maravilhosas para contar. Muitas histórias, né? Eu quando comecei no rádio, tinha uma rádio, a antiga Rádio Cultura, que era do meu amigo Zé Yuxino, que eu falei aqui aquele dia na Rádio Cultura. Pai do Léo. É isto. E aí eu brincava muito, eu brincava muito no microfone, fora do microfone, no microfone telefone, que eu não vou esquecer. Então, era a orquestra tal e o músico em solo de sax alto. Em solo de sax alto. E eu brincava em sola de salto alto. Até que um dia o artista aqui, sem querer, disse em sola de salto alto. Eu nunca esqueci que veio o diretor, que era o Aramis Brinca, uma grande figura, já faleceu há muitos anos. Veio, o guri, o que tu tem na cabeça? Tá isso que eu tô vendo. Por que tu disse isso? É que eu brinco, fiquei vermelho, que nem guri, 18 anos de idade e tal. Mas foi uma época muito boa que não volta mais, porque quando a gente começa no meio do rádio, essas coisas, e passa tantos e tantos anos, e vê que as pessoas não esquecem da gente. Eu encontrei um ouvinte de 50 anos atrás, dias atrás. Nossa, 50 anos atrás. É uma maravilha, o programa que eu apresentei na antiga Rádio Itaí. Eu apresentava aquele programa chamado Clube da Música. Criei outros nomes, Itaí Dona da Noite, que eu peguei do Varig, Dona da Noite, o nome não era meu, eu peguei e joguei no ar naquela oposição. São 50 anos atrás, é muito tempo, né? Marne, e a Dona Maria Rosa só está há 30 anos aqui em Porto Alegre. Ai, Marne, olha que viu? Olha, anos, não perdeu o vencedor. Não molhou o bico, saiu já achincalhando a mulher? Não achincalhei, não. Agora, é muito simples, o Grêmio há 30 anos atrás era campeão. Muito bem. Eu não dá o braço a torcer. Falando em 30 anos, Gustavo Vitorino, eu tenho... Não, eu tenho 60. Calma, que eu ainda não disse o que eu quero. O senhor começou muito cedo. O que eu quero. Lá na Federação, no prédio da Federação, tem uma portaria. E um dos colegas de lá, que a gente já falei nele uma outra vez aqui, que ele tinha um problema de uma propriedade em Gravataí, enfim. Ontem, na saída do Tá Na Mesa, ele me pediu para fazer uma pergunta para ti. Tem uma necessidade de saber da situação dele. E como ele só vai estar assistindo o programa hoje, ele disse que tem 30 anos de contribuição e 64 anos de idade. A dúvida dele é assim: como é que será a aposentadoria dele? O que ele vai ganhar? Como é que ele pode fazer? Ele não sabe. Pelas regras atuais, como é o nome dele? Eu me esqueci. Esqueci. Se eu me eu já esqueci. tinha dito colega porque eu me esqueci. Se eu me esqueci, é o seguinte: o senhor precisa mais 6 meses de atividade laboral, porque aí o senhor terá 34 anos e 6 meses de contribuição e 64 anos e 6 meses incompletos. Ou seja, na verdade, só precisa completar os 65 anos, tá? Completando 65 anos, o senhor vai completar também são 65 que ele falou? 64 anos de idade e 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição. O senhor precisa só mais um ano, tá? Porque aí o senhor completa o 95, o índice 95, que é a lei que rege atual. Hoje nós temos a necessidade para homens de completar 95 anos de coeficiente e 85 anos para as mulheres. Homens 95, mulheres 95. O senhor precisa ter a soma dos anos de contribuição somados à sua idade e tem que alcançar o número 95. As mulheres, a mesma coisa. Então, se o senhor tem 64 anos de idade e 30 anos de contribuição, o senhor tem 94. Lhe falta um ano apenas para o senhor atingir o coeficiente de 95, tá certo? Teoricamente seria mais 6 meses, porque mais 6 meses de contribuição com mais 6 meses de idade, o senhor completaria aí sim o coeficiente 95. Tá bom? Agora, quanto aos valores, aí eu não tenho como calcular, teria que ver a sua média dos últimos 5 anos, estabelecer os coeficientes de reajuste que o governo colocou para esse período. Eu vou perguntar para ele. E aí estabelecer o redutor, já que o senhor não tem os 35 anos de contribuição. Mas eu diria que o senhor pode pensar assim, seu último salário, o senhor calcula em torno de 65%, 65% a 70%, que é o que o senhor vai receber de aposentadoria.
Pelas regras de hoje, Pelas tá? regras de hoje. E nunca mais de 5 mil e pouco, que é o máximo, né? Se ele ganhar 10 mil... Não vai passar, se o senhor ganhar 10 Máximo mil... o teto hoje é 5.400 e alguma coisa. E 70% disso vai dar 3,5, mais ou menos. Mais ou menos, em torno de 3.500, se o senhor tiver o teto, né? Se eu tiver o teto. Agora, o teto Deixa eu voltar a insistir com o nosso telespectador José Brandt, que disse que o programa não está no meu blog. Então eu vou pedir que o nosso suíte coloque meu blog aqui no ar, para ele ver que está postado. Quarta-feira, tá vendo aqui, ó? Ó a Carla aqui, ó. Quarta-feira, 29 de novembro de 2017. Aqui. O outro anterior, tá? Mas está aqui, ó. Está aqui o programa de ontem postado. Então, eu estou vendo aqui, então, por isso que eu estou lhe dizendo. Está aqui o programa. Tá? Não, é do dia 27. Não, ontem era 29 de novembro. 29. É que esse aqui eu acho que é 27. Ó. É 27. Ah, o programa é 27. O do dia 28 e 29 não estão ainda. É bom eu saber das pessoas que ainda não me contaram nada, que não estava fora. Eu precisava dele. Obrigada, o senhor tem toda a razão. Eu li errado. Eu li a data de postagem. Obrigada. E, ô Vitorino, me diz uma coisa. A última sessão do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal vai ser no dia 19 de dezembro, né? A última sessão do ano. Só que na agenda não tem nada sobre o auxílio moradia dos juízes. O Luiz Fux está sentado em cima. Pelo 4º ano não vai ser julgado. Não vai ser julgado. O Luiz Fux está sentado em cima desse processo, não vão levar ao plenário, porque está rendendo milhões para o judiciário, né? Sim, enquanto isso, os juízes continuam ganhando 4 mil por mês de auxílio. Não é só 4 mil, não é só 4 tem mil? uma porção de coisinha ali. A informação que eu tenho é de 4 mil, então tem mais. Auxílio moradia. De auxílio moradia, 4 mil. 4.800, eu acho, 4.900. Então uma coisa assim. Então, ele vai ficar sentado em cima e vão continuar ganhando e pronto, porque corre o risco de ir para o plenário e eles revogar. Esse seu Luiz Fux é outro que o trem não pega também, né? Porque Fux. A filha dele virou desembargadora. Com 30 anos. A moça com 30 anos virou desembargadora. Isso não esquece isso, né? Tem anos isso. Mas é uma vergonha, Magda. Você já imaginou você ter um processo julgado por uma menina que assinou meia dúzia de processos na vida e que virou desembargadora? O desembargador, ele já é segunda instância. Tem que ter experiência. Ter experiência como julgador, como profissional. Tem que ter muita base. Eu sempre disse aqui, eu sempre coloquei, na minha opinião, juiz de direito, primeira instância, tem que ter no mínimo 35 anos. E desembargador tem que ter no mínimo 50, 55. Ministro, no mínimo 60 anos. Dos tribunais superiores. Porque tem que ser pessoas com experiência, tem que ser pessoas. Você não pode botar, com todo respeito que merece, mas um menino ou uma menina. Imagina essa menina relatando matéria, sabe, que decide a vida das pessoas. Um magistrado, ele tem um poder na caneta incomensurável no Brasil. O poder da caneta dele é devastador. Ele pode arrasar dezenas de vidas, dezenas de famílias com uma decisão. Grande responsabilidade. Você não pode colocar isso nas mãos de uma menina sem nenhuma experiência, que decidiu, assinou 2 ou 3 petições na vida. Vai nascer o filho de um ministro que é especialista em corredor. Mas eu acho que isso não é o pior, é ela ser filha de um ministro. Porque se fosse uma jovem com uma tremenda capacidade, mas não, é porque ela foi indicada porque ela é filha, quer dizer, é o nepotismo. É um nepotismo. Uma coisa escancarada. Se ela fosse uma jovem cheia de bagagem, né? Com 30 anos é um pouco difícil ter toda essa bagagem para realmente se tornar um desembargador. Mas se tivesse e fosse indicada pelo ministro, eu não vejo problema. O problema é exatamente isso. É a indicação do ministro, ela só entra porque ela é filha do ministro. Única, exclusivamente. Não tem nada de capacidade para estar ali. Talvez algum dia até desenvolva, mas não no momento exato. Agora, o STF hoje decidiu as regras e revalidou as regras do Mais Médicos. 2 instituições tinham entrado contra algumas regras do programa Mais Médicos e o relator do caso tinha dado ganho de causa para essas instituições, como, por exemplo, a suspensão da revalidação do diploma médico, que é como vale hoje
mais médicos, não precisa revalidar, os estrangeiros não precisam revalidar o diploma. Então, as instituições entraram contra essa regra, para ter a revalidação do diploma de médico, como acontece praticamente no mundo todo. Se forma no Paraguai, tem que revalidar. Revalidar no Brasil, mas a maioria do STF foram 6-2 contra o relator, então continua a mesma regra de que não precisa revalidar o diploma médico, assim como os médicos cubanos podem receber menos que os outros médicos. Então a qualidade do ensino, que esse ensino, o ensino de uma faculdade de ciências médicas tem que ser de extrema qualidade, quer dizer, que essa qualidade, a verificação que nós temos no Brasil, esse conceito que nós temos de uma boa medicina no Brasil, que não sei se vale em Cuba, se vale no Paraguai, se vale na Bolívia, se vale em outro país da América Latina. Por isso que a garotada está tudo indo para a Bolívia, para o Paraguai, para fazer cursos de medicina lá. É verdade, daí volta, não precisa revalidar. É uma barbada, né? É uma barbada. E a metade é 1/3 do preço de uma universidade brasileira, um curso brasileiro. Eu acho engraçado porque as entidades médicas vivem reclamando de se abrir mais faculdades de medicina no Brasil, que não precisa, que é um absurdo, não sei o quê, e contra isso eles não se colocam. O sujeito vai lá e faz um cursinho, porque aqui, ó, com todo respeito mesmo. Não, eles se colocaram, a Associação Médica do Brasil entrou, fez esse pedido no STF, mas não levou. Não levou lá. Olha aqui, ó, e a propósito disso que nós estamos... Não ganhou no STF. Não, perdeu. Falando do STF, o Gilmar Mendes hoje botou uma mensagem lá, parabéns pro Grêmio, coisa e tal, e um gaiato escreveu embaixo assim: não se preocupa, Gilmar, ninguém tira o título Libertadores do STF. Deixa eu dizer uma coisa. O nosso telespectador, Josias Pereira, faz um comentário a respeito do que tu falaste agora, né, da falta de experiência das pessoas e tal. Ele desconcorda com o Vitorino. Para julgar alguém, tem que ter experiência. Olha o caso do reitor que se matou. É o que diz o nosso telespectador. Na verdade, foi o Rafael que usou o e-mail do Josias. É o Rafael que mandou esse e-mail para nós. A gente sabe, os advogados experientes estão numa audiência, às vezes quando é um juízo relativamente novo, coisa e tal, a gente nota pela insegurança. Julgar é uma coisa muito difícil, gente. Julgar é muito difícil. Você está decidindo a vida das pessoas ali, sabe? Então, sim, tem meninos e meninas preparados, jovens magistrados aí, com 30 anos, até menos, mas você nota que estão preparados, coisa e tal. Mas falta a estrada, Magda. A experiência, falta a estrada. A experiência em todas as atividades. A sensibilidade de entender que a lei foi feita para ser cumprida, mas acima da lei está a justiça. Sabe, não importa de que lado está a lei, eu vou estar sempre do lado da justiça. Então, você vê coisas assim, Marcos. A lei não quer dizer que a justiça está sendo feita. Não, claro que não, porque a lei é feita pelos homens. A lei é feita muitas vezes obedecendo interesses, sabe, focada em corporações. Então, tem coisas que muitas vezes nos assustam. E a solidão da decisão, ela é terrível, Marcos. Ela é terrível. Eu vou ser sincero para você, você não faz ideia quantas vezes eu já perdi o sono à noite com processos para julgar, lá da OAB, Tribunal de Ética, do qual faço parte, diante da indecisão. Você lê o processo 1, 2, 3, 4 vezes e não forma convicção. Porque para você condenar alguém, você precisa de convicção absoluta. Você precisa de convicção. Gente, vocês não fazem ideia como dói numa consciência você pensar assim: puxa vida, eu posso estar livrando a cara de um pilantra, ou puxa vida, eu posso estar condenando um inocente. É verdade. E só o tempo dá aquela malícia. A dor, a solidão da decisão. E um juiz de direito vive isso todos os dias. Então, nessa hora é preciso ser uma pessoa experiente, uma pessoa com, sabe, entender o cotidiano das pessoas. Agora, pensa bem. Uma menina com um pouco mais de 30 anos, filha do ministro do STF, que deve ter tido melhor escola, melhor faculdade, nunca subiu num ônibus, nunca, sabe, no escritório do papai, coisa e tal, é nomeada desembargadora. Que ela não sabia o que fazer no início, que ela teve que pedir ajuda dos colegas. Constrangedor! Que foi muito constrangedor. Saiu uma matéria, se não me engano, na Veja. Pois é, pensa bem, o constrangimento de um tribunal, sabe? E é triste, porque não existe nenhum conceito de... A expressão de novo, freio inibitório. Freio ético inibitório. Eu estou colocando ético no meio para...
sabe, não existe mais aquela preocupação de que o que as pessoas vão pensar. Eles não estão nem aí, Não estão nem aí, não, isso é óbvio, Não né? estão nem aí. Não estão nem aí. Estão se lixando. Deixa para que os telespectadores não achem que nós não estamos nem aí. A Jéssica está recebendo comunicações, eu também estou recebendo aqui pelo e-mail. Como eu não consigo responder o e-mail, eu quero dizer às pessoas que estão mandando, falando que estão com dificuldade de áudio, né, para nos escutar, está muito baixo, tem uns que não estão nos escutando. Nós já comunicamos a nossa área técnica que já está vendo o que está acontecendo. Talvez daqui a pouco eu possa dizer para vocês, tá? Muito obrigada e desculpa, para nós é uma novidade, não sabíamos que isso estava acontecendo. Olá, boa noite. Assisto diariamente o programa. Parabéns pelo dinamismo na análise dos diversos temas. Abraços a todos. Não assinou. O Marne seria um baita juiz, dado o conhecimento de vida dele e intelectual. Não, o Eu Vitorino acho também. Não, o Vitorino É bem tem, sensato. não, o Vitorino tem absoluta razão. Esse peso que o juiz tem, né, quando vai decidir, quando vai colocar a sua assinatura ali, vai dar uma sentença. Por exemplo, você vai dar uma sentença, um juiz de direito, depois de um júri, ele pode dar ali, dentro daquele prazo, 10 anos, 8 anos, 18 anos, vai ver os agravantes, vai ver tudo aquilo, estudar os autos do processo, etc. Você vê, é uma vida ali que está na sua mão, né? Ou você vai resolver o problema de uma grande empresa que solicita um prazo de pagamento e tal, uma ação contra ela, quer dizer, uma ação trabalhista, por exemplo, o cidadão que ajuiza uma ação contra uma empresa e está vendo que ali não tem fundamento aquilo ali, quer dizer, sabe, são coisas que o juiz tem que ter absoluta certeza. Eu sei que tem muitos juízes que falam ali, eu sei, né, que isto, pelo menos é o que comentam, né? Agora, eu tenho certeza que grande parte dos juízes, eu sempre falo aqui dos juízes gaúchos que criam jurisprudência. Aliás, nós temos uma excelente magistratura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso eu sempre ouvi, morando no Rio, morando em São Paulo, e alguns amigos de Brasília, juízes de Brasília, que me diziam isso. Olha, sentença de juiz gaúcho, aqui a gente lê para poder criar uma jurisprudência em cima do que o juiz gaúcho diz. Então, eu fico muito orgulhoso da magistratura do Rio Grande do Sul. Mas que o Vitorino tem absoluta razão. Lei é uma coisa e justiça é outra coisa. Olha, deixa eu fazer um comentário que nós demos essa notícia, eu acho que foi ontem, se não estou enganada, e o nosso telespectador Davi Hilgert, de Araricá, ele está preocupado. Ele diz assim, corre a notícia que os juízes do Supremo ganharam assessores para dar conta da quantidade de processos acumulados. Não corre, isso é uma realidade. A princípio, a notícia parece ser boa, diz ele, mas vindo de onde vem, essas pessoas devem ser engavetadores e fornecedores de habeas corpus oficiais. Meu fraterno abraço, para ver como as pessoas estão pensando. Sabe? A imagem da justiça está muito arranhada. É péssima. Especialmente os tribunais superiores, né? A imagem está muito arranhada. Nós temos, por exemplo, aí você vê pregando ética e moral lá, coisa e tal, vê os discursos. O Gilmar Mendes disse que o juiz tem que ter coragem para dar habeas corpus. Coragem para dar habeas corpus? Eu sabe? Então, assim... Que texto ruim esse, né? Texto ruim. Senhor Vitorino, o senhor que é um agente do direito, ok? Como é que o Gilmar Mendes, ele era advogado, como é que um ministro do Supremo, ele tinha que ser juiz, togado, desembargador, para depois, no auge, o ápice da carreira, douto saber jurídico, aí então ele ser chamado numa lista tríplice e o presidente da República, nos tempos atuais, escolher. Mas sai direto do advogado para ser ministro. Ele era amigo do Fernando Henrique. Fernando Henrique botou ele lá. Então é isso aí. É assim. Mas hoje é por amizade. Por amizade. O Alexandre Moraes também não foi para lá porque é amigo do Temer. Foi. Naquele caso da... Sim, é por amizade. Como é que tu pensa que as filhinhas... É por amizade e por interesse. As filhinhas porque a filhinha do Marco Aurélio também foi, né? Também virou desembargador. Como é que você pensa que amiguinha, doutora, tem uma filhinha que está precisando de um empreguinho aí. Para arrumar um empreguinho. Cazuza que tinha razão. Que país é esse? Que país é esse? Cazuza tinha razão. Falando em que país é esse... Fala, Jéssica, tu quer falar? Não, eu ia continuar a música. Mas é melhor não continuar. A senhora tem uma voz maviosa. Não, mas eu ia falar, eu não ia cantar.
Só que você, olha, É melhor não hoje falar ela porque é caprichou no feio. visual. Nossa, belíssimo, Aliás, perguntei. Obrigada. Ela é bonita, ponto. Mas hoje ela está excepcionalmente bonita. Ela está exuberante. Tava com preguiça de arrumar o cabelo. Exatamente. E esse batom vermelho aí, Esse batom vermelho. se entrega, isso é guerra. É guerra. Reclama, É sempre guerra. coloca o batom vermelho. É diz guerra, que é não guerra. O gosta. Gustavo não Batom gosta ver- de batom vermelho, unha vermelha. ele tem Batom pavor. vermelho assim é guerra. Não é guerra Marilyn nada, vou pra Monroe. casa dormir. Marilyn Monroe. Pois é. Olha que Pode bonito. estar incluso no pacote o negócio. Olha aqui, ó. Quem não está gostando nada e faz uma ponderação aqui conosco, né? Que é o nosso telespectador, Júlio. Deixa eu ver se é o Júlio, que às vezes eu leio o nome do e-mail, o Júlio. Boa noite, dona Magda. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em que aprovou R$1 milhão para o Carnaval de Porto Alegre. Que desserviço à maioria da população, numa crise dessas. Mas é muita falta de noção de onde sai o dinheiro do povo. Mas revoltou muito os carnavalescos, né? Porque queriam mais dinheiro. Muita gente se revoltou com isso. Mas não faz sentido, né? É muito para alguns, É. pouco para Outros é outros, a falta de dinheiro, a crise. É que assim, hoje lá na Rádio Pampa, eu levei, apenas não trouxe aqui. Existem países, Marli Barcelos, que todo evento público tem financiamento privado. Mas tem que ser assim. Tem dinheiro público. Tem que ser Você assim. vê, show do não sei quem na Trafalgar Square. Você acha que o dinheiro sai da Prefeitura de Londres? Claro que não. Nos Estados Unidos, o Super Bowl. Pô, você vê dinheiro de governo, algum programa? Não, é tudo, sabe? Só grandes eventos. Pô, tem festivais de banda em cidades pequenas nos Estados Unidos. Não tem dinheiro público. Você vai ver lá, patrocínio da IBM, que deu as camisetas para não sei quem usar, ou patrocínio não sei o quê, da Intel, ou patrocínio da Microsoft, ou patrocínio de uma empresa dessa. Sabe? É que nós aqui no Brasil não sabemos ainda lidar com a relação artista-capital. É uma relação absolutamente tensa e desfocada. O artista tem a mania de achar que vale muito mais do que pensa. Pensa bem. Vou dar um exemplo para você. O sujeito quer R$30 mil para gravar 2 faixas de um disco dele. Aí chega lá, chega para um patrocinador qualquer, chega no Sicredi, nosso patrocinador aqui, e diz para o Sicredi, olha, chegar para o Ivan do Sicredi, Ivan, pô, eu queria R$30 mil para gravar 2 músicas num disco aqui. Um profissional de marketing, como é o Ivan, coisa e tal, como são os profissionais de marketing das grandes empresas, muito bem, qual é o retorno que o senhor vai me dar? Centimetragem, minutagem, porque é um retorno, você patrocina... E garantia não precisa? E ganha o retorno, não, e ganha um retorno de marketing, de publicidade. Aí, eu ponho o seu nome na capa do meu disco. Tá, mas quem é o senhor? Eu sou o Zé dos Cachorros ali da vila do Nego Deitado. Pô, para aí! Qual é o retorno que vai dar isso? Qual é o retorno de marketing ou de mídia que isso vai dar? Não tem, não tem. Agora, aí as pessoas reclamam, o Caetano Veloso tem muita mídia. Sim, claro que ele é um cara conhecido. Associar a marca ao Caetano Veloso dá retorno. Então, um artista iniciante ou qualquer projeto cultural no Brasil tem que pensar assim, o que eu posso dar para o meu patrocinador? Eu preciso de R$100 mil. Pô, eu preciso de alguma coisa. Eu ponho seu nome no meu disco. Pô. Ou então, vou fazer uma excursão, eu preciso de R$100 mil para financiar os 5 shows e em troca eu boto o seu nome no flyer do show. R$100 mil? Então, assim, aprendam a vender. Vou dar uma dica rapidinho. Quer vender 5 shows, precisa de R$100 mil, muito bem. Chega numa empresa grande, olha aqui, eu vou fazer uma turnezinha 5 shows. Um desses shows é de vocês. Usem para lançar um produto, para fazer uma campanha promocional, festa de final de ano, o que você quiser. O cara para e pensa, opa, peraí. Claro, sem dúvida alguma. Tem alguma coisa para mim aqui. Além da mídia e marketing, eu tenho também algum tipo de produto. Claro, tem produto. Então, é assim que funciona. Mas não, no Brasil, o cara acha que vou botar o seu nome no meu disco. Eu preciso de R$100 mil. E aí? Olha aqui, falando em coisas de fazer e não fazer, a Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu nesta quinta-feira a veiculação de propagandas do governo federal sobre a reforma da Previdência Social. E é uma decisão que vale para todo o país. É claro que cabe recurso por parte do governo. Na verdade, foi a associação
Foi a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal que entrou com essa ação contra anúncios na TV, rádio, jornais. A campanha tem o título de Combate aos Privilégios, tá? E o que diz a associação? Nas propagandas do governo diz que, com o corte de privilégios, o país terá mais recursos para cuidar da saúde, da educação e da segurança. E a associação argumenta que as peças não têm cunho educativo, como manda a Constituição, e ainda apresentam uma mensagem que eu vou chamar de mentirosa, tá? Eles usam a palavra inverídica, mentirosa, sobre as mudanças nas regras da aposentadoria. Tudo bem que cabe recurso, mas pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. Claro. Dona Magda, Sim, seu Mário Barcelos. eu assisti dias atrás um filme chamado 50 Tons de Cinza. Tu assistiu, Mário? Parabéns. Assisti. Eu vou dizer uma coisa. Mudou tua vida. Mas que decepção. Que coisa horrível, né? E o livro, chegou a ler o livro? Claro que não. Mas claro que não. Olha a cara do Marco lendo 50 Tons de Cinza. Olha, não, mas e aí? Quer dizer, a moça da Dakota Johnson, ela é uma moça linda de corpo. Ela é muito, muito jovem, bonita. O rapaz, aquelas cenas, aquela coisa. Porque eu gosto de chicotear. Vamos para a sala, aí tem chicotes, aquelas coisas todas. Ele começa a bater com um chicotinho no traseiro dela, no bumbum dela. Ai, mas eu gosto assim. O Marne está se mostrando. Mas não é. Tu vai contar o filme, Continua. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Mas que depravação. Aí o filme, 2 horas, eu não aguentava mais aquilo. Eu não aguentava mais aquilo ali, não aguentava mais aquela Mas não conseguia parar de ver. Não, eu queria que terminasse logo. 2 horas de filme. Daqui a pouco o filme termina, ela briga com ele, devolve o carro para ela, me devolve o meu carro, ela tinha um Fusca e tal, me dá o dinheiro do carro. Tá contando todo aí, Eu já vi essa história aqui, devolve meu carro. Aí ela vai pro elevador, ela olha para ele e diz, Christian. E ele diz pra ela, e termina o filme. É isso aí o filme, Mas como é que ele diz, por favor, eu gostaria que tu repetisse a cena. Ela olha... Ana. E ela diz, Christian, chorando assim, lacrimejando assim, e sai. Ela dá uma reviravolta, uma pirueta. Vai poder ter outro Tem os filme. 50 tons mais escuros. Mais escuros. Não, ele é porque eu tive problemas. A minha mãe era adicta, usava crack, a prostituta, ela morreu quando eu tinha 4 anos, eu fui adotado, por isso que eu tenho esses traumas. Você vai assinar um contrato, você é minha submissa. Olha o spoiler do filme. Mas é que Olha, tá contando. Mas é velho esse filme. O filme é velho. Todas as mulheres. Eu só digo uma coisa pra você, é uma decepção. Tem gente que gosta, o romance fez um grande sucesso no mundo inteiro, já saiu 100 Tons de Cinza, etc. É que foram livros que mexeram muito com o imaginário Das mulheres. feminino, principalmente, né? Mas o filme mesmo decepcionou a moça muitas bonita de dessas corpo, mulheres. Sabe por Bordou quê pra dona de também? casa. Não, sabe por que decepcionou? Porque as pessoas que leram, as mulheres que leram o livro, elas imaginaram Um príncipe. o seu Christian Claro. Grey. Um homem Quando mais materializou no filme Christian Grey de que não E o representava o Christian Grey é fichinha, né? Muquiraninha, pra ser um amante. Exatamente. Olha, Aí uma pronto, coisinha ali nada. a Mas ela escolha também é do uma goiabinha, Ah, sim. não, ela é linda. Não. couro é de goiabinha. Mas no livro ela não é uma mulher exuberante. Ela é No sem livro, graça o mesmo. homem é exuberante, o homem tem pegada, como diz o Chicão, e aí chega no filme pra tu ver como o livro sempre é melhor do que o filme. Claro, por causa do porque a imaginário. pessoa constrói a sua história, constrói o seu personagem e depois não se identifica com o que tá ali na É tela. como Aí no se rádio. No decepciona. rádio você ouve a voz do Vitorino, você imagina um galã, uma figura, você liga a televisão e vê o Vitorino aqui. Eu quero desligar a televisão. Olha aqui, ó. É o Marne. Aqui no WhatsApp, para acabar Perdoai, esse senhor, eles clima. não sabem o que dizem. O livro Fica aquele é tranquilo. bonito. O nosso telespectador Armando dá uma ideia de mobilização nacional. Primeiro ele diz que nunca leram os recados dele, ó, sempre tem uma primeira vez. Se a dupla Grenal fizesse uma mobilização em dias separados, botando suas torcidas na rua contra esta política, isto ia mobilizar todas as torcidas do Brasil. Aí sim nós íamos ver o povo na rua. É verdade, bem o raciocínio lógico. Deixa eu voltar à manifestação dos nossos telespectadores em alguns assuntos que se falou aqui. Por exemplo, tu falavas agora há pouco, né, sobre os juízes, enfim, e uma telespectadora diz o seguinte: concordo sobre as ponderações do Vitorino, contudo,
Vale salientar que muitas das sentenças proferidas são redigidas por estagiários, com bem menos de 30 anos de idade, e muitas delas sequer são revisadas. E isso não ocorre só no judiciário, diz ela. Ocorre nos escritórios de advocacia, nas procuradorias e também nos ministérios públicos. Matou. Bingo! Bingo. Pena que eu não posso dizer teu nome, porque eu até gostaria de dizer teu nome, mas eu imagino por que eu não posso dizer. Porque isso é uma realidade mesmo, a gente sabe que é assim. Carla, nos ajude. Bairro Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, sem luz há mais de 5 horas e a CE não vem, não dão nem previsão. Bairro com várias geriatrias, creches, mercados, estamos desesperados. Avenida Bento Gonçalves com Teixeira de Freitas, perto do arquivo histórico. Dá uma força, obrigada, Ângela. Vamos ver se eles atendem agora. Boa noite, pessoal. Vou pleitear na justiça, com base na construção, onde diz somos iguais perante a lei. Vou requerer todos os auxílios e vantagens de um político. Abraços a todos, João Batista Martins. No fim, tem que ser irônico mesmo, né? Tem que ser irônico, porque não... Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Sou gremista e, como todos, estou feliz com o nosso título. Somos tri. Porém, não pactuo de jeito algum com a destruição feita no Parcão por ocasião da concentração com telões para a final da Libertadores. Moro na cercania. Frequento com assiduidade o Parcão com meu filho de 8 anos. Fiquei com vontade de chorar ao ver todos os arbustos pilotados, não sobrou algum e todo o gramado virado em terra e morto. Será que vale tanta comemoração em prol da destruição de uma área verde? Por que as autoridades, prefeitura, vereadores não instituem outro lugar para ser destruído? Fiquei decepcionada, triste com tanto vandalismo, paradas de ônibus também destruídas. Abraço a todos da bancada. Helena Limbach. E fora a sujeira que foi deixada, né? A prefeitura estima que vão ter que levar dias para limpar cerca de 20 toneladas de lixo que foram deixados. Mas vamos deixar bem claro uma coisa, isso não é a torcida do Grêmio, é a torcida do futebol. Isso Porque quando o Inter são as ganhou, pessoas que não coisa. isso é Foi o que a Jéssica disse lá no começo do programa, quando se falou sobre isso, a Jéssica disse. E isso não é do Grêmio, não é do Inter. Todos. As pessoas são educação. É a população em geral. Lá em Londres, porque lá em Londres não tem muita lixeira. Por quê? Porque eles têm medo da lixeira de que seja armazenado algum tipo de bomba. Sim, claro. Então, aqui tem lixeira, lá não tem lixeira. Aqui tem muito pouca lixeira. Mas tudo bem, sabe o que eles fazem? Eles levam um saquinho plástico e armazenam o seu Como lixo. os japoneses. Bebe a água, sobrou ali a garrafinha de água, bota no seu saco plástico. Por que os outros têm que juntar o nosso lixo? Então, precisa mudar, a população precisa mudar. É verdade. Falando em a população precisa mudar, vem ao encontro do que o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto escreveu. Das coisas que são importantes, o futebol é a menos importante delas. Não se trata de ser gremista ou colorado. Trata-se de se saber o que realmente é relevante ou prioridade. Vivemos em uma situação de caos total na saúde, na segurança pública, em todos os setores praticamente. E não conseguimos juntar mais de meia dúzia de pessoas para mudar nada. No entanto, quando o assunto é futebol, a motivação é outra. No fundo, nossa gente escolheu ser assim. Parabéns ao Tricolor pelo título e a Renato Portaluppi. Eu quero mandar um abraço aqui especial também à direção do Esporte Clube Internacional pela grandeza. Enquanto tinha ironia e deboche ontem, a direção do Esporte Clube Internacional mostrou grandeza e pela primeira vez acendeu as luzes do estádio Beira-Rio todo em azul, homenageando o Grêmio Futebol Porto Alegrense, cumprimentando o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Estou orgulhosa agora do meu time. Mostrou grandeza. Engraçado que ninguém comentou isso. Desculpa, olha que eu ouvi. Eu tenho uma belíssima foto aqui que foi tirada ao constante. Meu amigo André Damasceno, comediante André Damasceno, acaba de me mandar a foto. Homenagem do Esporte Clube Internacional ao Grêmio Futebol. Vou mostrar para vocês logo em seguida. O André Damasceno está fazendo regime? De engorda? Não sei, Não, ele está em fase de crescimento lateral. Para os lados. Ai, que horror. Ele gosta. Vocês falam, mas, né? Boa noite, bancada, diz Vitor Prestes. Desde a criação do Porto Seco, já mostra que o Carnaval de Porto Alegre não é uma prioridade. Um complexo criado, totalmente deslocado, diferente dos grandes carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Evoluiu muito, então, o Carnaval do Sul, de destaque
e o de Uruguaiana. Obrigado, Vitor Prestes. Mas aqui é difícil, né? Onde é que eles vão fazer um espaço para o carnaval que não fosse longe? O que cresceu bastante nos últimos tempos em Porto Alegre foi o carnaval de rua. Para desespero de alguns moradores na Cidade Baixa e para alegria de outros que adoram carnaval, mas cresceu bastante o carnaval de rua em Porto Alegre. E realmente no Rio de Janeiro ele tem toda uma tradição do carnaval, do turismo, que a gente não sabe mais se as pessoas vão vir como, né, como antigamente. Por quê? Porque a insegurança, ela já tomou conta da notícia da insegurança no Rio de Janeiro, com certeza já chegou aos estrangeiros. Então a gente não sabe se realmente vai lotar como lotava, como sempre lotou. Mas aqui em Porto Alegre não é tradicional. Não igual tem se a isso. gente fala isso, as pessoas ficam bravas. Elas ficam bravas. Ficam magoadas, é verdade. Falar em bravas e magoadas, Chicão Tofani, nós estamos recebendo muitos e-mails aqui. Todos eles têm uma crítica ou um desagrado pelo teu silêncio, que dá não sei o que não sei o que, não sei o que. Perguntaram quanto o Chicão ganha pra ficar Inclusive o quieto. Davi diz o seguinte: por favor, estamos sentindo falta do Chicão. Peça para ele pelo menos mostrar seus relógios de hoje. Aí falou do Grêmio e tal, não sei o que. E aí tem outras pessoas que fizeram comentários bem mais fortes, que acham assim que um desrespeito com eles, que tu tá sentado, emburrado, que tu tá emburrado pra tu ficar em casa. Estou fazendo aqui um projeto meu aqui. Mas eu queria te dizer uma coisa. Mas nada A gente vem atento aqui. ao programa, esperando, de repente, onde eu posso colaborar com o programa. Pois é, mas e eu dar acho um que drops extremamente assim, Tu é construtivo super no sincero programa. dizendo o que tu A tá gente fazendo. percebe. Mas é Certo? que Tô ligado no não programa. é um lugar em para tu tudo, fazer tuas mas tô coisas ligado pessoais. no programa. Emburrado não é meu perfil, tô sempre Bom, mas eu tô isso que eu tô dourando a pílula para te falar para tu não me Mas não xingar. tem nada de ser João Francisco emburrado, de não xinga Oliveira. ninguém. Mas é que eu particularmente vou te dizer, eu acho que aqui não é o lugar para tu fazer o planejamento do teu ano de 2018. Não, um pedaço Aqui do é o lugar para tu conversar conosco, conversar com o telespectador. Com alegria, tudo. Mas Alegria. eu tô ouvindo, tô ligado no mar. Eu li, senhores, ele tá debochando. Eu acho que o Chicão tem uma visão totalmente distorcida da figura dele no programa. Porque tu te vê de uma forma e todo mundo te vê de outra. Tu acha que é um estilo tu estar quieto aí no seu celular e estilo. todo mundo não concorda com isso? Eu não faço estilo, sou... Tá, então deixa eu mostrar para vocês Eu aqui. sou que nem o Campari, só ele é assim, que nem a propaganda do Campari. Ok. Só ele é daquela cor. Tá, olha aqui, ó, vou mostrar a fotografia. Vermelho, colorado. A fotografia do gigante da Beira-Rio na noite de ontem, quando prestou desta maneira uma homenagem e o respeito. Foi mesmo, porque aqui ó, o nosso telespectador está dizendo: alô, senhor Vitorino, as luzes do Beira-Rio é pelo Novembro Azul. Ah, E faz sentido. Faz sentido. Tá, mas por que só acenderam ontem? Não, Mas não, tá todo não mês sei, de eu acho que novembro tá acesa, todo então. mês de novembro. Ai, Gustavo Vitorino, eu até mostrei aqui. Novembro Mas tá Azul. bem, tá bem. Se é pelo É uma Novembro boa Azul, causa. Seja é lá uma o que causa for. maravilhosa. Pelo menos não desligaram as Exato. luzes, né? Tá bem. Então, Vamos, digamos que eles não ótimo, desligaram. Ih, Gustavo Vitorino. Não, o André Damasceno mandou aqui Não, pra André mim. Damasceno Eu achei bonito. se Achei ralou Uma piada dele? Não, ele não fez de propósito, obviamente. Nós recebemos um convite que eu quero, inclusive, dividir com vocês, porque é muito legal. É um evento que acontece todos os anos, que é o Natal das Nações. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o convite que nós recebemos. Aqui, ó. Natal das Nações. Vai acontecer dia 9 de dezembro, a partir das 15h30 na Sociedade Polônia. E nós estamos sendo convidados para participar. Eu quero transmitir aos meus parceiros aqui de bancada, que fomos convidados a participar, e todos os senhores podem participar, porque a entrada, digamos assim, é 1 quilo de alimento não perecível. E é, sem dúvida alguma, uma bela atitude que eles têm todo ano, Natal das Nações. Estou com uma notícia aqui Fala, Mário. Estou interessante. recebendo mensagens aqui de pessoas que estão dizendo o seguinte, ó, o Luiz a Carlos notícia disse, olha, me eu contou. passo em frente ao Beira-Rio todos os dias e nunca vi ele de azul. Ai, bom, então... Eu não sei, não se Então sabe. tá bem, para nós gremistas foi para nós, tá bom assim, tá bom assim. que seja, É, que que seja. seja. É sobre um Todas cidadão, as duas causas são boas. é um cidadão e um taxista de Porto Alegre que tem 95 anos de idade e continua trabalhando.
O nome dele é Juvenal Silveira da Cunha. Chegou aos 95 anos, comemorados com uma festa no ponto da rodoviária de Porto Alegre, onde trabalha desde 1982, né? 95 anos, e diz que não tem uma reclamação e não tem nenhuma multa contra esse senhor. 95 anos de idade. Eu conheço muita gente aí com 40, 50 anos que está se queixando que está cansado, tem que me aposentar, não quero trabalhar. Agora, um cidadão com 95 anos, dirigindo, trabalhando em táxi da rodoviária, é um campeão, né? É um campeão. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. O senhor Estevão de Campo Bom, ele já tinha mandado esse e-mail, não sei se o senhor não assistiu, se a gente falou mais tarde, enfim. Porque eu já trouxe esse assunto aqui para a bancada e eu vou repetir. Ele quer que a gente fale, eu quero que a gente dê a nossa opinião sobre Olavo de Carvalho. Eu já disse que o Gustavo Vitorino até, sabe, esse pouco dele, para nós não... Ele tem um pensamento liberal, tem textos liberais, ele critica a esquerda. Eu não faço um juízo de valor, assim, se é bom ou não. Tem coisas dele que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Assim como tem pensadores de esquerda que tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. É que no Brasil, gente, assim, ó, vamos separar uma coisa. Uma coisa é o populismo. Uma coisa é o populismo que é danoso, é erva daninha e destrói uma economia e um país. A outra coisa é a esquerda. O pensamento de esquerda tem coisas interessantes, muita coisa interessante. O pensamento de direita, o pensamento liberal, tem coisas interessantes. É preciso estabelecer o que de melhor existe nesses conceitos, nessas ideologias, para construir uma sociedade justa. Agora, não se pode misturar com populismo. O Brasil não tem esquerda, o Brasil tem populismo. O que chamam de cultura bolivariana ou ideologia bolivariana é o populismo puro e simples. E esse é danoso, arrebenta países. Muitos amigos que estavam na Argentina ontem, com quem eu conversei hoje no WhatsApp, disseram o seguinte: olha, eu não vinha na Argentina há 20, 25, 30 anos. Tem um cinturão de pobreza em Buenos Aires. Tem gente... Tá terrível lá. Quem conheceu Buenos Aires, você conheceu? Que tá, né? Tem gente morando embaixo de viaduto, que nem Porto Alegre, que nem... Buenos Aires está miserável. A dinastia Kirchner arrebentou a economia da Argentina. E a dona Cristina Kirchner se elegeu senadora, agora de novo vai voltar com populismo. Porque o populismo vende o paraíso, vende o céu. E os fracos e os incautos se deixam levar. E dizem que é pensamento de esquerda. Não é pensamento de esquerda. O pensamento de esquerda é uma coisa séria. Quer ver uma coisa, Mário? Vou dizer um negócio para você que você vai rir do que eu vou dizer, mas se você parar para pensar, 10 segundos você vai concordar comigo. O governo alemão é um governo de esquerda. É um governo socialista. A social-democracia, esquerda. Tem programas sociais, tem programas ligados à assistência social, programas de previdência social. É um governo socialista, é um governo de esquerda o governo alemão. Tanto é que a extrema-direita está ganhando agora... Sim, a extrema-direita está ganhando espaço. Coisa tal. A xenofobia. Quer outro governo de esquerda? Portugal. O Tony Blair era do Partido Trabalhista, era um governo de esquerda na Inglaterra. Só que as pessoas confundem esquerda com populismo. Isso que tem na Bolívia, na Venezuela, no Equador, tinha na Argentina com a Cristina Kirchner e tinha aqui no Brasil e quase nos arrebentou. Isso é populismo, isso não é esquerda. O pensamento de esquerda é um pensamento sério. Não tem assistencialismo, não usa mentira. E principalmente... Para o seu governo, o senhor Evo Morales já ganhou na justiça de lá o direito de se candidatar pela quarta vez. E o senhor Maduro é candidato à reeleição. Sim, meu senhor. Ele é candidato à reeleição. O destruidor, o ditador que destruiu a economia de um dos países mais ricos do mundo, que é a Venezuela. A maior reserva de petróleo, jazida de petróleo do mundo. Tá? Então vocês vejam que isso da linha direta do que o Vitorino está falando. Quer dizer, isso é o populismo, né? Todos devem ganhar, e desde que esteja do lado dele. Esse pensamento se esconde atrás de um pensamento de esquerda, mas não tem nada de esquerda. É mentira. Não tem nada de socialista de esquerda. Isso é populismo ligado à corrupção, ao totalitarismo, à conquista de poder. Sabe, você vende, você cria dificuldades para vender facilidades, você dá migalhas à população em nome de projetos sociais, que não tem nada de projeto social. Projeto social é tirar as pessoas da miséria, não é dar R$100 por mês.
Magda, só uma confirmação, recebi aqui da Luciana Loreto, que ela passa todos os dias no Beira-Rio à noite e está ligada à luz azul direto. Pois não é que a fala do Marne, lá no começo do programa, nós falamos sobre o hino do Grêmio, quem compôs, quem não compôs e tal. E o Marne contou algumas histórias, falou de algumas pessoas, falamos sobre o livro, eu cobrei dele um livro. O nosso telespectador Giovanni Prestes mandou um e-mail onde ele diz assim, ó: me associo aos elogios ao senhor Marne. Obrigado. Entre tantos assuntos também interessantes propostos pelos demais comunicadores, os relatos de sua experiência de vida e convívio com pessoas amadas ou odiadas pela opinião pública que fizeram história no país, seja no meio jornalístico, empresarial, político, artístico, etc., enriquecem o conteúdo deste programa singular. Traz fidedignamente informações preciosas sobre o lado humano, situações pitorescas das quais o público não tem conhecimento, mas que às vezes pode mudar ou manter a impressão e juízo de valor que fazemos sobre determinada personalidade. Parabéns a este que prestigia a cultura e boa leitura. E se um dia se tornar escritor, a credibilidade, a eloquência certamente repetirá o sucesso e respeito já conquistados como jornalista. Muito obrigado. Olha que lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Seu Giovanni, fiquei morrendo de inveja, que a gente não é nada disso. Quem sou não escreveu para nós, entendeu? E nem vai poder, porque a gente não é nada disso. Ficou meio goiabo. Parou, só porque não foi para ti que falaram. O que é inveja? Diga ao senhor Marne que ele olhou o filme errado. Ele deve olhar os 51 tons de pinga. Tá certo. E tem quem reclamou muito das festividades ou das comemorações da vitória do Grêmio. Sou colorado, joguei no Grêmio aos 15 anos, infanto juvenil. Nada contra a conquista de ontem, foi merecida. Não consigo entender por que os torcedores se acham no direito de fazer o que bem entendem. Só consegui dormir 2 horas, quando o meu direito é de dormir toda noite. Até quando vamos ser tão subdesenvolvidos? Pergunta: o pessoal do futebol é imune às leis? Podem buzinar da meia-noite até às 6 horas e soltar foguetes durante toda a madrugada? Até quando seremos tão atrasados e malucos? Abraço, Ricardo Leonardi. Boa noite a todos. Carla, hoje fiquei pasma com a multidão que acompanhava o Grêmio pelo título. Tudo bem, não sou contra, mas pensei, se os brasileiros se unissem e fossem para a rua por melhoras para o Brasil, não estaríamos nessa situação. Abraços, Nete Saldanha. E assim como ela, muitas pessoas se manifestaram e se manifestam exatamente sobre isso, exatamente nessa inveja, digamos, que a gente tem dessa movimentação toda, e quando precisamos e muito uma movimentação dessa magnitude contra os desmandos e os disparates que estão sendo feitos no comando do nosso país. Eu fiz o mesmo comentário hoje na Rádio Pampa pela manhã a respeito disso aí, dessa movimentação, claro, sempre a favor da manifestação do povo, das pessoas que adoram o Grêmio. Mas por que as pessoas não se unem em todo o país, né, para fazer, de todos os clubes, para fazer uma grande manifestação pedindo a mudança dessa lei da Previdência, dessas coisas todas? Porque você viu que já muitas pessoas, em função da propaganda, já estavam começando a aceitar a Previdência. Tanto é que o governo melhorou nos últimos 2 ou 3 dias a sua aprovação em função dos comerciais de televisão. Você vê como funciona a coisa. Influência, claro. Muito. Todos os canais de televisão transmitindo aqui no PMDB. O governo já está sinalizando e já não nega a possibilidade dessa reforma da Previdência ficar para 2018. Isso foi. Esse assunto ferveu hoje à tarde, porque o governo admite que não tem os votos para aprovar. Não tem. Rodrigo Maia que não leva, porque não vai passar. São 256 que tem e precisa 308. Mas está contando com 256, sabe aquela coisa do ovo da galinha? Vou votar, mas... do ovo da galinha, aquele negócio. Não é bem assim. Até esses 256, o governo está vendo instabilidade. E eu acho, Marne, que no ano que vem ele vai ter mais dificuldades. Ano eleitoral, amigo. O ano não passa mais dúvida. Nada. Não passa mais nada. Eleitoral. Se ele quiser aprovar, vai ter que aprovar uma reforma que... Eu vou dizer um negócio aqui surpreendente, tá? Reforma. Eu sou contra a reforma da Previdência como o governo foi proposto, mas tem alguns tópicos na reforma da Previdência que eu sou favor. Ok, que são válidos. Eu acho, por exemplo, que a idade mínima é aceitável. Tem que ter idade mínima. Também acho que tem. Acho que 65, 62. Está muito bom. Está muito bom. Acho que unificar os sistemas,
aposentadoria pública, porque não dá. A média da aposentadoria pública hoje é R$ 1.720. A privada. A pública é 16 mil e pouco. Isso é uma piada. Para aí. É uma coisa errada. Mas aí o que eu diz o Rodrigo Maia, que essa mini reforma, ela não resolve o caixa do governo, então que é melhor eles não votarem nada, porque realmente tem eleição e a eleição eles vão ficar desgastados votando uma reforma da Previdência. Em compensação, o governo do Estado já melhorou o seu depósito, né? Já vai conseguir pagar mais, sabe? Continua a mesma encrenca, Magda. O 13º, por exemplo, vai ser outro drama. O governo do Estado está tentando achar uma fórmula para propor, enfim, como pagar o 13º. A Prefeitura de Porto Alegre também está com dificuldades. A verdade é que está todo mundo com dificuldades. Mas tem um aspecto que a gente não pode negar nisso aí. O governo do Estado fez uma proposta de pagar ou indenizar os funcionários pelo período do atraso. Ele vai pagar com juros, juros da caderneta de poupança, uma coisa assim, mais que é a TR mais o juro da poupança. Ou seja, o governo vai indenizar os funcionários pelo pagamento atrasado. Então, é uma medida que tenta contornar o problema. Mas aí já tem decisão judicial, teve um juiz aí que mandou indenizar um funcionário porque ele recebeu atrasado, aí mandou indenizar parece que 10 mil. Uma bombeira do Rio de Janeiro. 10 mil, 15 mil, 10 mil, assim. 10 mil. 10 mil reais, sabe? Aquelas viajadas na maionese que... Abalo moral porque não recebeu ninguém. Abalo moral, 10 mil porque não recebeu... Uma bombeira. Claro que vão derrubar isso, né? É evidente. Mas é preciso se ficar atento a esse tipo de coisa, porque o caixa público está estourado. E a gente acompanha Porto Alegre, mas eu tenho certeza que dezenas de municípios... iguais, piores ainda. Numa pindaíba. Piores ainda. Nada. Piores. Verdade. Sabe, uma menina de 12 anos em Várzea Grande, que fica na região metropolitana de Cuiabá, ela precisou escrever uma cartinha e encaminhar para os vizinhos para pedir ajuda. Por quê? Porque ela sofria maus tratos do próprio pai. Pai com 40 anos, que já tinha passagem na polícia por maus tratos, enfim, por ameaça e maus tratos. A mãe dela, e ela escreve na carta: a minha mãe já está há 2 anos sumida, eu vivo com meu pai, ele bate em mim, vocês não escutam os meus gritos? E aí o menino Bernardo, né? E aí o Conselho Tutelar entrou no jogo e está agora, ela está sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Ela disse: eu estava pensando em fugir, mas se eu fujo, ele mata quem eu gosto. Então ele foi, agora ele está detido, mas a gente não sabe até quando. E a menina precisa escrever para a vizinhança inteira para chamar a atenção, gente. É o menino Bernardo, né? E já dormia com ela de vez em quando, etc. E já tem histórico. E já tem histórico. Como que tinha, né, a guarda dessa filha? Como é que se explica isso? Como se explica Quantos anos tem a menina? 12 anos. Imagina quanto tempo que não sofre esses maus tratos. E a gente está entendendo por maus tratos. Sim, violência. Vamos esperar a investigação. Mas, pelo amor de Deus. Não, ela disse que foi chutada no olho. Meu Deus. Coisas desse tipo. Ai, que horror. Os aniversariantes. Vamos amenizar um pouco aqui. Vamos para os aniversariantes. O ex-presidente do Brasil, Afonso Pena, que empresta o seu nome ao aeroporto de Curitiba. O aeroporto que não é em Curitiba, é São José dos Pinhais, a realidade do aeroporto. Mas se diz o aeroporto de Curitiba. E o grande maestro da Segunda Guerra Mundial, se é que posso chamá-lo assim, o senhor Winston Spencer Churchill, que foi um dos mais magníficos homens na campanha contra o nazismo, contra a Luftwaffe, contra os bombardeios em Londres e Coventry e outras cidades, e as bombas AV1, von I e II, né? A FAL 1 e 2, que são as bombas AV2 e AV1, que foram lançadas naquela região. Winston Churchill passou a história, porque ele ia todo dia para o microfone da BBC de Londres, dar uma injeção de ânimo nos ingleses para que resistissem ao poder do nazismo da Alemanha. E ele disse uma frase que eu nunca esqueci: nunca tantos deveram tanto
a tão poucos. Eu acho essa frase fantástica. Célebre. Winston Essa Churchill. frase é Quem é de célebre. aniversário, está de aniversário hoje, já sabe disso, né? O Richard Crenna, que é um diretor e produtor de cinema americano. A Luísa Erundina, completando hoje 83 anos de idade. O Boni, completando 82 anos de idade, o grande diretor de televisão Boni. e dono de TV. Hoje ele tem a TV em Taubaté, tem 2 ou 3 TVs lá no interior de São Paulo. Ridley Scott, realizador e produtor de filme inglês. E a Miúcha, a irmã do Chico Buarque de Holanda, que foi casada com o Tom Jobim, etc. Ela está completando hoje 80 anos. Puxa. A Miúcha, Nossa, como 80, passa o tempo, passa muito rápido, né? O Muricy Ramalho está completando hoje 62 anos de idade. E o Celso Roth, 60 anos de idade. O Cláudio Lins, que é filho do Ivan Lins. Com a Lucinha. Com a Lucinha. Que ele com a tem Lucinha. outros filhos com a outra mulher. Isso, 45 anos. A Angélica, né? Quase foi primeira-dama, quase. Está completando hoje 44 anos de idade. E o grande ator e diretor mexicano, Gael Garcia Bernal. São esses aniversariantes. Muito bem. Parabéns, ótimo programa. Obrigada por falar de populismo. Nota 10. Muito bem. Vitorino tem razão. Julgar é muito difícil, diz a Neuza Rocha, que é fã de carteirinha do Marne. Eu, no próximo ano, completo 20 anos de trabalho nas 2 varas de júri aqui em Porto Alegre. É uma responsabilidade, mas eu procuro me ater aos fatos. E cada caso é um caso. É uma vida. Temos que pensar muito bem. Ultimamente, tenho assistido cada coisa, diz a nossa telespectadora, mas é um aprendizado ímpar. Abraços a todos. Um beijo no Marne. Muito obrigado. A muito Neuza obrigado pelo Rocha é beijo. caída pelos Marnes. Eu estou precisando de beijos. Estou muito abandonado. Ih, pegou. Eu acho que... Jogando a isca. que é muito Mas pelo menos eu não fico interessadas. ouvindo conversas sedutoras no telefone, que o senhor estava mostrando aqui entregou. as conversas sedutoras. Não é verdade. Não é uma conversa sedutora? Eu não estava mostrando nada para ninguém. O senhor assim pode estar Estavam me mostrando para comprometendo. você. Estava mostrando para mim. Mas eu ouvi estava daqui. vendo meu celular. ele não disse que viu. Mas o senhor escutou um breve sonido de alguns segundos e já tirou conclusões. Ilações? O senhor é um enxerido. Enxerido! Ele coloca, Enxerido. ele dá o play Tem do o vídeo exibido ali colorido pra também. toda a bancada escutar. E tem o play e o volume lá em cima. E acha que eu sou tava enxerido. levando uma cantada e tava se fazendo. Se fazendo, que deixou bem alto. Eu quero ouvir. Obrigado, viu? Eu queria agradecer a vocês. Não, ela que eu dei o jeito. A força que vocês estão me dando, eu queria Da agradecer. próxima vez, Colocou queria aqui para agradecer. todo mundo ouvir e ver ainda. Porque. Ninguém merece. Não, É por isso que a tua cadeira tá caindo? claro, né? Claro, né? Ele está encolhendo Tá aqui, querendo ó. se esconder? Vitorino é uma figura. O Olavo de Carvalho é conservador e não liberal. E o nosso telespectador está dizendo. São 2 conceitos diferentes. É o conceito dele sobre o que é conservador e o que é liberal. O olhar dele. É o olhar dele, exatamente. Porque, na verdade, todo o liberal é um conservador. Estamos falando de ideologia e de economia. Mas existem conceitos ligados, por exemplo, ao comportamento humano. Aliás, falando em comportamento humano, por que o Jean Willis está atacando tanta igreja católica, hein? Não sei. Ele está com alguma bronca Eu com me o padre? recuso Sabe que ele não a ler quer muita casar na coisa igreja? sobre ele. Ele Eu está acho ele atacando a igreja péssimo. católica direto, o Jean Willis. Acho que o Marne matou, ele quer casar na igreja. deve ser É isso, Marco. Deve Como tu é ser isso. inteligente, Marco. Eu estou apaixonado por mim. Tá apaixonado. Olha aqui, ó. Tu tá apaixonado Pelo por Jean ti. Willis? Não, por Eu sou ele. apaixonada. O senhor é um enxerido. Ele disse, estou apaixonado por mim. E é importante. Deixa eu ler para vocês aqui uma bronca séria que nós recebemos de um telespectador, o Eduardo Azevedo. Assisti a reportagem com o Dr. Drauzio Varela sobre HPV e HIV, onde o mesmo declara justamente o contrário que o senhor, com 2 faculdades e 2 pós, com QI 181, que, diga-se de passagem, é do tempo da onça, com um completo desserviço de utilidade pública no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está entre os primeiros do país em disseminação do HIV entre jovens, por justamente não se proteger nas relações sexuais. Tais declarações são irresponsáveis diante das câmeras e para uma audiência tão grande como a de vocês. Irresponsabilidade pura. Por saber da reação deste senhor, quanto ao meu e-mail, gostaria que preservasse a minha identidade, para que o mesmo senhor não me achincalhe.
Mas cuidado com as declarações futuras, até para que porque os jovens que assistem ao programa, até para que os jovens que assistem ao programa não se inspirem em tais bobagens. Muito obrigado. Ele tá bravo conosco, hein? É, né? Mas também... Muito bem. Por favor. Silêncio. Silence. Sim, mas depois desse sabroso que nós levamos pro telespectador, eu tenho que me secar um pouco. Dá um tempo, agora o programa muda. Vou me espanejar assim, igual o cachorro, fazer assim pra não ficar... Ligar o secador, no momento nenhum está disponível. Os colorados compraram todos ontem. Não? Até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Nossa. Até tu, Brutus, meu filho. Que eu recebi de mensagem falando do tal secador, por favor. Falando em secador, o Grêmio Porto Alegrense embarca na próxima semana para Abu Dhabi. E os torcedores do Grêmio estão correndo atrás. As agências de viagem que se prepararam estão vendendo e muito bem. Magda, pacote oscila de 7 a 10 mil reais, dependendo do hotel e da passagem. É muito barato para ir para lá. 2 mil dólares. E a entrada? E ainda tu pode pagar em suave, certamente. E a entrada? Eu não sei. O que eu tenho visto é os anúncios eu acho que o Grêmio vai vender ingressos. O Grêmio deve receber 5 mil, ingressos, né? da FIFA. Eu não Será? sei. Eu não sei. O que eu vi muito hoje foi anúncios de agências de viagem já colocando pacotes que vão de 7 a 10 mil reais, aqueles mais acessíveis. Eu acho 10 vezes. Será que eu posso ir para Abu Dhabi? Vai. Eu tinha vontade. Traz a taça. Vai, mas Bom, se não ganhar o Mundial, pelo menos vai conhecer a Abu Dhabi, né? Tem que viajar. Que dia não? É agora. O primeiro jogo do Grêmio é dia... Dia 12, terça-feira, e a final, se passar, é 16, sábado. Sábado. Dá Uma tempo. semana E 3 da tarde, provavelmente. Dá tempo. Me agrada essa ideia. Dá tempo. E olha, conhecer Dubai e Abu Dhabi é um passeio inesquecível. Inesquecível mesmo. Um país de outra cultura, um país muçulmano, que tem regras bem tolerantes. Você lida com a modernidade e a história. Tem um rio que atravessa Dubai. De um lado você tem a modernidade, a nova Dubai, com aqueles prédios cinematográficos, hotéis, infraestrutura. E do outro lado tem a antiga Dubai, que era um porto ali no Golfo de Oman. Tipo Montevidéu, assim. Isso, do outro lado do rio você tem aquelas ruelas apertadas, que lembra aqueles filmes, né, da cultura árabe, enfim. É muito bacana, é uma viagem que vale a pena. As pessoas pensam assim, ó, 10 mil reais, paguem 10 vezes de R$1.000. Vai se apertar? Se aperta e vai, porque é uma viagem inesquecível. O lugar é maravilhoso, é uma viagem inesquecível. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Chorei de rir da análise do Marne sobre o filme 50 Tons de Cinza. Adoro esse homem, sempre espirituoso e inteligente. Mas não é, cara. Um exemplo do que a leitura faz ao ser humano. Beijo em todos vocês. Gostei do seu cabelo, tarará. Luísa Silva. Só que com o cabelo muito jovial mesmo, ultimamente. Essa franjinha... Alguma coisa tem que ser jovial, né? O Vitorino inveja, porque ele não tem franja. Alguma coisa tem que ser jovial. Vamos fazer. Parou, não briguem, não é hora de brigar. É tarde da noite. Com a franja postiça? É tarde da noite e os telespectadores não querem ouvir conversa. Franja postiça? Que barbaridade. Mas o Paulo Josué que fica com aquele cabelo dele assim. Não fala mal do colega. Do coleguinha, não fala mal do coleguinha, né? Do amiguinho. Não fala mal do amiguinho. Do amiguinho. Vem cá, e a obra da Copa, hein? Ô, Carla? Tu já vendeu o teu presídio lá. Vai comprar. Já passei adiante. Carla, essa semana que não quer mais saber. Também tô passando as pontes. As pontes. Olha o S. As pontes. É estiloso. E adulto, não quero mais nada. Investir. E engraçado, né? Eu fico me perguntando, o dinheiro que foi posto... Tu vê, ele gosta tanto de falar que ele se pergunta e se responde. Isso é uma autossuficiência fantástica. Fala com ele mesmo. Ele tem um gravador... Então, tu fala contigo e tu responde o quê? Ele tem um gravador que ele coloca o gravador... Tá aqui, ó, o gravador. Eu não sei, não. Procura-se o dono bem antigo desse artigo retrô no gravador. É do menino que trabalha aqui. Mas ele não se deu conta. Tá aqui há perdeu, dias. faz 2 dias que tá aqui. Um Aiva, né? Um Aiva. Um Aiva, é.
Eu já vi o retrô, uma Achei que fosse do câmeras e tal. Vitorino. Pra ele gravar ele mesmo, se perguntando e respondendo. Tá, mas aí é um tu te perguntou o quê e tu respondeu o quê pra ti? Não, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: como é que você consegue reajustar a gasolina em 37,2%, energia elétrica em 41,6% E a inflação? não aparecer na inflação? Claro, Eu nunca não vi. sei que cálculo. Não, isso o governo brasileiro Só no Brasil. é um negócio fantástico. Aquele negócio de ter anunciado hoje os empregos, Sim. o mercado não deu a mínima, Magda. Mas porque não é verdade, né? O índice Bovespa continuou desabando, o dólar foi a 3,27. Não é Sabe, verdade, né? nunca se manipulou tantos números no Brasil. Nunca. Hoje você, para dar um dado estatístico aqui, você tem que ver a origem. Qual é a instituição? A instituição tal, foi a pesquisa. Muito bem, então a pesquisa é essa aqui. Mas hoje, números do governo, a gente não pode levar a sério. É triste isso. E essa credibilidade jogou investimentos no Brasil lá embaixo, né? Ninguém vai vir para cá. No Rio Grande do Sul, então nem se fala. Mais investe. Chega no Rio Uruguai ali, eles param, dizem, não, lá a gasolina... Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, nós desejamos a vocês uma boa noite, bons sonhos e não esqueçam, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.